Questão 16. O prefeito de determinado município brasileiro realizou treinamento ofertado para lideranças locais com o intuito de melhorar os índices de satisfação dos cidadãos com os serviços prestados pelos órgãos públicos. Esse gestor pretende aplicar o padrão estabelecido pela administração federal, que passou a regular as atividades digitais implantadas em diversos setores públicos. Nos termos da Lei nº 14.129, 2021, constituem princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública, dentre outros, o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos, bem como o uso de linguagem a. Compreensível a pessoas qualificadas. b. Técnica adequada a qualquer cidadão. c. Algorítmica sensível a qualquer cidadão. d. Clara e compreensível a qualquer cidadão. e. Popular, incluindo dialetos próprios a qualquer cidadão. Olá, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje o tema é quente. Como o governo aqui no Brasil deve conversar com a gente, com o cidadão, sabe? Especialmente agora na era digital. Vamos focar na lei número 14.129 de 2021. É a tal lei do governo digital. E a gente tem aqui uma análise bem interessante que olha justamente para isso. Como essa lei define a linguagem que os órgãos públicos têm que usar. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Qual que é a nossa missão aqui? Acho que entender um princípio básico, né? Que o gestor público, o material que a gente viu foca num prefeito, por exemplo, precisa aplicar para melhorar a satisfação com os serviços, seguindo o padrão federal. A grande questão é como é que o governo deve falar com as pessoas, qual o jeito certo? O cenário que a fonte traz é o de um prefeito. Ele fez um treinamento, quer melhorar os serviços, alinhar com o governo digital federal, para a imagem melhorar, né? E aí surge uma dúvida, crucial mesmo, ligada ao dever de prestar contas, que estilo de linguagem ele deve usar nessa comunicação. Pois é, e essa dúvida vai direto no coração da Lei 14.129. Como essa análise que a gente está usando ressalta bem, a lei quer sim ampliar o uso de tecnologia, claro, mas também quer melhorar a eficiência, transparência, garantir a acessibilidade digital e simplificar os serviços públicos. E o fascinante aqui é como a comunicação clara vira, a engrenagem principal para tudo isso funcionar direitinho. Não é só sobre ter site bonito, entende? É sobre as pessoas entenderem. O documento que a gente viu destaca 2 princípios-chave do artigo 3º da lei. Primeiro, a transparência, que significa prestar contas de forma aberta, né? E o ponto crucial para a nossa conversa, o uso de linguagem clara e compreensível. Atenção! A qualquer cidadão. Isso é vital. Quer dizer que a comunicação do governo não pode exigir que a pessoa já tenha um conhecimento técnico. A ideia é justamente derrubar o juridiquês, o tecniquês, essas barreiras de jargão. Nossa, faz todo sentido. E olhando as opções erradas que a própria análise aponta, fica mais claro ainda o que não fazer, né? Por exemplo, aquela ideia de uma linguagem compreensível só para pessoas qualificadas. Isso é totalmente o oposto do que a lei quer, que é incluir todo mundo. Exatamente. Excludente. Outro erro comum que o material até chama de pegadinha principal é confundir clareza com linguagem técnica adequada. Aqui a coisa fica bem interessante. A lei quer simplificar, facilitar o acesso. Não é para exibir conhecimento técnico que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda a entender, né? Com certeza. Complica sem necessidade. E a análise também descarta outras ideias meio confusas, tipo um termo inventado como algorítmica sensível. Isso nem existe na lei, é só para confundir mesmo. Ou então aquela sugestão de usar linguagem popular, incluindo dialetos. Parece uma boa intenção, talvez, mas... Mas não é o caminho da lei. Exato. A lei busca uma clareza que funcione no país todo, um padrão. Não é para cair numa informalidade ou usar regionalismos que, no fim, poderiam até dificultar o entendimento geral fora daquela região específica. São distrações, né? Essa desconstrução das opções erradas é ótima porque ela reforça o que a lei realmente pede e isso leva direto para a resposta certa que a análise confirma. A comunicação tem que ser clara e compreensível a qualquer cidadão. Ponto.
Isso está lá, escrito na lei. Se a gente conectar os pontos, a linguagem clara não é só um detalhe, é uma ferramenta para transparência, para prestação de contas e, no fundo, para que a cidadania funcione de verdade. Porque, assim, para a pessoa poder participar, fiscalizar, ela precisa primeiro entender o que está sendo dito, certo? É um ponto crucial, sem dúvida. O aprendizado principal, e a análise até dá uma dica para memorizar, é quase um slogan. Governo digital é igual a governo que fala claro. Simples assim. O raciocínio é lógico. A lei quer um governo mais eficiente, transparente, acessível digitalmente, e a linguagem clara é o veículo para chegar lá. Sabendo disso, fica fácil ver por que as outras abordagens, que restringem quem entende ou que complicam a mensagem, estão erradas, desalinhadas com a lei. Então, o que isso tudo significa, assim, na prática? Significa que a lei está dizendo que a comunicação do governo tem que ser uma ponte, e não um muro. Tem que ser acessível para todo mundo, sem precisar de tradutor ou especialista do lado. É um passo importante, eu acho, para um governo mais transparente e para serviços públicos que sejam de verdade, fáceis de entender e de usar. Fortalece a relação com a sociedade, né? Com certeza. E isso, pensando um pouco além, levanta uma questão importante para a gente refletir, que talvez a lei, por si só, não resolva completamente. Considerando a diversidade imensa do Brasil, cultural, social, educacional, e os níveis de letramento que variam tanto, né? De região para região, de grupo para grupo, quais seriam os desafios práticos do dia a dia para realmente garantir que essa comunicação oficial seja compreensível a qualquer cidadão, em todo lugar, sabe? Desde um ministério lá em Brasília até a prefeitura de uma cidadezinha pequena no interior. E mais, como é que a gente poderia medir isso? Como saber se as pessoas estão de fato entendendo? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar também.